Irmãos, essa passagem é uma passagem que eu já preguei, eu já perdi o número de vezes. Já preguei ela, já perdi o número de vezes sobre essa mensagem. Porém, eu sempre entendo, Max, quando Deus tem uma palavra rema, Ele revela ela por esse tempo. Não é para você aprender nenhum estudo sobre os conceitos teológicos dentro desse texto, mas é para que você possa receber aquilo que Deus tem para você nessa noite através desse texto. Tem palavras que Deus fala para nós que são verdades, que elas vão cuidar da nossa vida sempre. A palavra logos dele é a palavra que rege o universo. Mas tem palavras que, assim como para Elias, Osmalina, são palavras para aqueles momentos. Por quê? Elias está vivendo uma fase de transição na vida dele. Elias está vivendo um momento em que uma palavra foi liberada dos céus e agora ele precisa se mover. Ele não se move porque ele está com vontade de se mover, Jaldeir. Ele não se move, Josi, porque ele falou assim, quer saber? Cansei desse lugar e vou para outro lugar. Não, ele se move porque onde ele estava se secou. Por falta de chuva as águas secaram. E existe um momento que a gente precisa se mover quando a gente começa a sentir falta. Quando a gente começa a sentir a escassez, automaticamente a gente começa a se mover. Na verdade, o cristão se move muito mais na escassez do que na bonança. Na verdade, a escassez desperta nossos princípios primitivos. Na escassez a gente consegue perceber Deus em lugares onde a gente passava na bonança e não via. Na escassez a gente tem mais sensibilidade quando as coisas estão acontecendo. Deus permite o tempo de escassez para que você possa se mover, para Ele poder providenciar para você o que é necessário até você chegar na estação das chuvas. Algumas faltas fazem você se mover. É por isso que nós cristãos temos o hábito de jejuar. E o jejum traz essa sensibilidade para nós. O jejum não muda Deus, mas muda a nossa percepção de Deus. Quando nós começamos a abdicar de alguma coisa, essa escassez que a gente entrega para o corpo começa a se movimentar e fala, eu tenho que fazer alguma coisa. A falta de algo dentro de casa faz eu sair em busca disso. A falta de alguém dentro de casa faz eu saber o que está acontecendo. Elias vai se mover não porque quer, mas ele vai se mover por uma escassez. Mas ele não se move batendo cabeça de um lado para o outro. Ainda na escassez, ainda na falta, ele consegue ouvir a voz do Senhor. Consegue receber direção do Senhor. A palavra que eu trago para nós hoje dentro disso ainda que você esteja passando por uma falta, ainda que você esteja passando por uma escassez, não permita que outras vozes gritem no seu coração, não permita que o desespero dê pitacos para você, não permita que outras pessoas soprem para você o que fazer. Pare e ouça a voz do Senhor, porque Ele tem direção para você, até mesmo na escassez. A água pode acabar, as coisas podem acabar, mas a palavra do Senhor sempre vai te dirigir para um lugar aonde tem provisão, para um lugar aonde tem um sobrenatural, para um lugar aonde Ele vai agir. Não era problema Elias está na caverna com pouca água e sem comida, porque um corvo levava carne para ele. Mas aquela escassez era Deus querendo mover Elias, para que Elias pudesse mudar a história de uma família. Você sabia que quando você está no centro da vontade de Deus, algumas impossibilidades momentâneas que você passa, é Deus te movendo para que você possa mudar a realidade de alguém? Aquela mulher, se Elias não vai naquele instante, irmãos, para lá, aquela mulher ia preparar a última comida, e ela e o filho morreriam. Quando Deus manda Elias para aquela casa,
Deus está dizendo, eu estou riscando a sentença de morte dessa casa, e eu estou prolongando a vida nessa casa. É por isso que é necessário, quando você ouve a voz de Deus, se mover imediatamente. É por isso que essa terça, você começou a terça de um jeito, e vai terminar de um jeito transformado, porque quando você se move em direção ao Senhor, nada te para, porque aquilo que Deus já tem determinado para fazer na sua vida, Ele vai fazer quando você estiver em movimento. Elias, vai imediatamente. Senhor, o corvo não vai vir hoje à tarde, não. Deixa o corvo vir, comer a última vez aquela carninha que ele traz. Não, Elias, se move, porque hoje não tem mais corvo. Se move porque você amanheceu aqui no riacho, mas vai dormir na casa de uma viúva. Opa, essa viúva deve ter abundância. Não, Elias, eu quero que você se mova. Porque se você não for agora, essa viúva vai fazer a última refeição. E daqui a algum tempo ela vai ser mais um na estatística da fome. Mais um na estatística da miséria. Mais um na estatística da morte prematura por conta de tudo que está acontecendo. O texto que nós lemos, o verso 9, Deus fala para Elias, vá imediatamente. E eu amo essa parte, irmãos, por isso que eu falo que isso aqui move, isso já me moveu no meu devocional, no início do meu casamento. Porque Deus falou bem assim, eu ordenei uma viúva para fornecer comida para você. Se Deus falar para mim, Rayane, que Ele ordenou alguém para fornecer comida para mim, eu vou pensar, eu vou para casa dessa pessoa, só vou acordar, comer, beber, dormir. Ela deve ter em abundância em casa. Ela deve ter bastante em casa. Deus ordenou que essa pessoa tivesse alimento para eles e para mim. Só que quando Elias chega na cidade, ele vê a mulher que Deus tinha falado. E a mulher estava saindo para pegar alguns gravetinhos, para fazer ali a sua fogueira, o seu fogãozinho a lenha. E ela falou que era a última refeição que ela ia fazer. Elias está indo, esperando uma provisão, e sabendo que a provisão virá. Mas se Elias não fosse, a provisão não chegaria para ele, e também não chegaria para aquela família. Quando a gente começa a olhar os planos de Deus, Ele espera essa conexão, esse encaixe nosso. A minha pergunta para vocês é, quem sustentou quem naquele momento? Elias sustentou a mulher com a palavra. E a mulher sustentou Elias com o alimento, mas não tem como a gente pensar, Duda, qual dos dois era o mais importante, e esse é o papel da igreja. Isso é, Jaldei ontem trouxe uma palavra na oração para nós, esse é o papel do corpo, os dois se complementam. Se eu perguntar para você o que é mais importante para você, o seu olho, ou o que é mais importante para você, a sua mão direita, você fala, não pastor, eu preciso dos dois. Não tem como você mensurar quem é mais importante. Os dois exercem papéis importantes. Se Elias não fosse com a palavra, não tinha comida. Mas se a viúva não disponibilizasse a comida, não teria mais mantimento durante aquele tempo. Consegue entender que às vezes Deus está querendo que você faça apenas a sua parte? E você está pensando em tantas possibilidades, e essas possibilidades que você pensa impedem você de agir. Deus quer que nós estejamos no centro da vontade dEle. E às vezes Ele não vai mostrar para nós o destino final, mas Ele vai mostrar o próximo passo para nós. Porque José tinha o destino final, mas ele não tinha o próximo passo. Então, sabe, irmãos, é muito mais importante você receber de Deus o próximo passo a dar do que o destino final, porque o destino final às vezes reserva algumas surpresas de percurso para nós. Mas quando você caminha com o Senhor, Ele tem uma coordenada para segunda-feira, Ele tem uma coordenada para essa terça-feira, Ele já tem a coordenada para quarta-feira, para que quinta chegue a vitória, para que na sexta você exalte o nome do Senhor, porque você está no centro da vontade de Deus. Um grande milagre é construído por pequenos milagres diários, irmãos.
Pequenos milagres que às vezes a gente não dá importância hoje, mas eles vão fazer diferença lá na frente quando somados. Aquela mulher pega alguns gravetos, aquela mulher sai com uma motivação de casa. O filho está em casa, junto com a farinha, junto com o azeite. Ela sai com um nó na garganta. Ela escolhe aqueles gravetos e sabia, não há mais expectativa. O nosso Deus é um Deus que estende a nossa expectativa. O povo de Israel, quando estava na Babilônia, o tempo do profeta Jeremias, Deus precisou falar para eles que Deus tinha pensamento sobre o futuro deles. Um pensamento de paz, de prosperidade, um futuro para entregar para eles. Eu estou sentindo que Deus está dizendo para alguém aqui: eu tenho um futuro para você. Você não precisa se preocupar com o seu amanhã, porque eu já estou no seu amanhã. Eu tenho um futuro para você. Você olha e não tem expectativa. Você olha e tudo que você tem são seus gravetos. Você olha e tudo que você tem é a sua farinha, é a sua botija. Mas eu libero uma palavra sobre a sua vida, e essa palavra é que sustenta até chegar na estação das chuvas. Essa palavra é o seu passaporte, essa palavra é a sua ponte, o seu viaduto, até que você possa chegar na estação das chuvas. Aquela mulher, ela recebe uma palavra: eu quero um pedaço de pão, traz água para mim. E é onde ela abre o coração. Ela diz que não tinha condições. O que me impressiona é que, apesar de Elias saber que ela não tinha condições, Elias não abre mão do que ela tinha que fazer, porque não era para o próprio profeta em si, mas representava onde ela colocava Deus na vida dela. Entenda, a provisão vai vir de Deus. Deus vai usar um canal, Ele pode usar um canal para fazer, mas a provisão vem de Deus. Então aquela mulher apresenta a sua justificativa, a sua dor, a sua dificuldade, mas Elias não poupa ela de fazer a parte dela. O que muitas vezes a nossa geração hoje em dia quer é ser absolvida dos seus pecados, dos seus erros, quer ser absolvida de fazer a sua parte, por conta de como a vida foi cruel para você. Eu li recentemente algumas palavras, um texto na verdade, e falava sobre isso. Tem muita gente tratando o pecado como uma ferida emocional. E quando a gente trata como ferida, é perigoso, porque ferida você não pede perdão para a ferida. A gente sabe que a ferida pode te levar para o pecado, mas a ferida, quando não é tratada, se torna rebeldia contra o Senhor. E embora Elias soubesse que aquela mulher não tinha condições, ele não tirou dela o fato de que ela tinha que fazer um bolo, nem que seja pequeno, para apresentar diante do Senhor. Eu podia ler o texto somente enquanto Elias libera a palavra, mas eu fiz questão de ler a conformidade da palavra. Por quê? Quando ela falou que só tinha só um pouquinho de azeite e farinha, Elias falou: pode fazer, porque a palavra que Deus me trouxe para você é que não vai faltar nem farinha e nem azeite, enquanto a chuva não voltar sobre a terra. Então a gente poderia ficar ali e falar assim: o milagre aconteceu ali. Mas não, o milagre aconteceu no verso 15, quando ela foi e fez conforme Elias disse. Muitos milagres nossos estavam na porta do céu para acontecer, mas faltou a nossa parte do contrato. Faltou aquilo que cabia a gente fazer. Não é o imposto que eu tenho que pagar, não é um peso que eu tenho que ter, mas é uma responsabilidade que Deus espera que eu faça. Recebi a palavra, vou ficar tranquilo, sentado com a palavra. Eu tenho uma palavra, não. Se você tem uma palavra, vá atrás,
Tem uma palavra, faz a sua parte, porque a palavra vai honrar aqueles que nela confiam, porque a palavra vai honrar aqueles que seguem semeando com fé. Então, se Deus libera uma palavra para você, pode ter certeza, vai acontecer, mas vai ser necessário você se movimentar, você se mexer até o lugar onde ela acontece. Pastor, minha situação é essa, minha dor é essa, eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, mas Deus não vai isentar a gente de fazer a nossa parte. Você quer ver? Quero ver. Então ele pega o homem que é cego, cospe na terra, coloca tipo um lodo com aquela saliva nos olhos do homem e fala: vá lá até o tanque de Siloé se lavar. Era a parte que cabia o homem. Aquele homem não podia pegar uma água no meio do caminho, não podia esfregar, a vista não iria voltar, irmãos, cabia a parte dele. Deus sempre vai deixar uma parte para nós, e sabe de uma coisa? É um pequeno bolo, é uma pequena parte. Você vai achar que a sua parte é a mais difícil? Não, a mais difícil é Deus quem fez. Mas tem que ter uma parte, e essa parte é confiar no Senhor, é se mover com a direção que Deus entrega para você. Eu sei que nessa noite Deus está fomentando palavras, liberando palavras. A verdade é que a terça-feira, ela tem sido o dia de Deus liberar essas palavras para nós. E às vezes a gente não vê muito acontecer porque a gente não se movimenta. A gente pega a palavra e vamos para casa agora, daqui a pouco esquece dela. Mas todo mundo que pega a palavra e começa a se movimentar com essa palavra, chega nos resultados que o próprio Deus liberou para nós. E eu entendo que Deus hoje está dizendo de maneira profética, de maneira específica, de maneira direcional, de maneira direta para você. É por isso que a chuva não parou você, é por isso que o frio não parou você, é por isso que outros compromissos não pararam você, é por isso que hoje você negociou com você mesmo, você negociou com o seu íntimo, você buscou algo, e Deus colocou você aqui porque Ele sabe que a sua quarta-feira depende da palavra da terça, que a sua quinta-feira depende da palavra da terça, que o seu final de semana depende do que Ele está liberando hoje. E sabe, meu irmão e minha irmã, o que Ele diz é: está vindo o tempo da chuva, está vindo o tempo da chuva, está vindo o tempo da chuva, mas até lá você precisa de uma palavra para poder cobrir você, precisa de uma palavra para poder cuidar de você, precisa de uma palavra para que você possa chegar nessa estação. Quando a gente era criança, lembrava da história da cigarra e da formiga. Lembra disso? E aí as formiguinhas trabalhavam, e a gente vê num período na igreja aí que tem que até passar inseticida, que eles tomam um corredor mesmo, eles pegam e vai entrando assim, ó, vai com força. Trabalha até tarde, acaba o culto, eles estão trabalhando ainda. Tem uma estação que eles fazem isso. Se eu parar ali fora agora, você não vai ver formiga, não é porque não choveu, é porque não está no tempo de fazer isso. Eles já estocaram. Mas você lembra a história da cigarra? Enquanto as formiguinhas trabalhavam, elas só cantando as musiquinhas, só farreando, só festejando, até que chega o inverno, até que chega a estação pesada, a estação difícil. Sabe, Deus disse para a mulher: vai vir uma estação de chuva, mas até que tudo volte ao normal, que é a estação da prosperidade da chuva, você precisa de um alimento para aguentar nesse tempo. E sabe, gente, muitos de nós cristãos agimos como aquela cigarra que desprezamos o alimento antes da tempestade vir. A gente quer pegar o alimento quando chega a tempestade. A gente quer pegar o alimento quando o inverno chega, e Deus está dizendo para nós que nós temos que buscar esse alimento antes, essa palavra antes. Aquela mulher indo buscar uma palavra, indo buscar um alimento para si, ela está fazendo isso, e Deus está dizendo: lá na frente tudo voltou ao normal, mas até lá, se não tiver essa palavra, você vai morrer com seu filho mesmo. Jesus falou algo semelhante, para ficar muito mais bíblico para nós. Ele termina o Sermão do Monte, depois de resumir para nós
o filé do filé da Bíblia e dos princípios do reino. Ele fala sobre dois homens, dois seres humanos, o que constrói a casa na rocha e a casa na areia. Você vai olhar a superfície, as casas são iguais, mesma cor, mesmo telhadinho, mesma quantidade de cômodos, mas onde está a diferença? No alicerce. Um gastou muito mais tempo fazendo alicerce. Ele foi cavando até chegar na rocha. E posso falar, irmãos, uma construção que você tem que investir no alicerce é uma construção muito, muito mais cara. O outro falou, não, vou viver de aparência. A casa dele ali, bonitona, vou fazer uma casa igual. E não investiu na fundação, fez na areia, fez no barro. Jesus fala que viria um tempo em que os rios transbordariam, que o vento viria, a tempestade viria contra as duas casas. Da mesma forma, a casa que foi feita na rocha ia tomar pancada do mesmo jeito da casa que foi feita na areia. A diferença é que a casa na rocha permaneceria de pé. Sabe o que ele fala? O prudente é aquele que constrói a casa na rocha. E o insensato, ou o imprudente, é o que faz a casa na areia. E o que é esse prudente e insensato? O prudente é quem ouve as palavras e pratica. O insensato é quem ouve e não pratica. Ou seja, ele já disse desde o início, vai ter um dia mau, vai ter um dia de guerra, vai ter um dia de luta, vai ter um dia de tempestade. Não quer dizer que você está imune da tempestade, quer dizer que você está preparado para enfrentar a tempestade. Não quer dizer que não vai ter inverno, vai ter inverno, mas você vai estar agasalhado. Vai ter inverno, mas você vai estar com a cobertura sobre a sua cabeça. Deus já disse para você, e por isso, igreja, eu entendo que há uma responsabilidade do céu sobre nossas vidas, mas Ele também espera uma ação nossa, porque Ele disse, se prepara, tem um tempo de abundância lá na frente, mas você precisa dessa palavra para sobreviver nesse tempo, para atravessar esse tempo, para chegar na bonança, mas até lá, tenha convicção de que eu estarei com você. Há uma responsabilidade sobre nós. E você está aqui essa noite, você ora de madrugada, você paga preço, porque você sabe que você precisa dessa palavra. Tem dia que é tão pequenininho como a formiga, pastor Denilson. A gente para e fica olhando e fala assim, o que ela está levando esse pedacinho aí? Que diferença faz? Esse pedacinho não é para hoje, irmãos. É lá para frente. Um pouquinho que ela carrega hoje faz diferença lá na frente. Que o dia que você não tiver motivação para buscar o Senhor, lembra que o pouquinho que você recebe no dia faz diferença lá na frente. O dia que você fala assim, estou muito cansado, lembre-se que ainda que seja cansado, vá com o Senhor. Elias não apenas libera a palavra, mas Deus coloca ele naquela casa como guardião da palavra. Elias não encontrou ela no meio do caminho e falou assim, aí, tem essa palavra para você. Não, você me deu alimento, você recebeu a palavra, agora eu estou indo para a tua casa. E enquanto eu estiver na tua casa, essa palavra vai surtir efeito, porque Deus vai alimentar você, Deus vai alimentar a tua família, e Deus vai me alimentar através da palavra que Ele liberou. Suas palavras podem alimentar o seu amanhã. Eu já estou terminando a mensagem, mas Deus está dizendo para alguém, cuidado com as palavras que você fala hoje, porque eles podem abençoar o teu amanhã ou dificultar as coisas no teu amanhã. Cuidado com as palavras que você libera no dia de hoje, no dia que você não enxerga, no dia que tem poucas coisas ainda. Cuidado, porque as suas palavras hoje podem facilitar as coisas amanhã ou dificultar elas. E eu digo, hoje você pode profetizar os dias de glória que você vai viver no seu amanhã. Hoje você pode determinar, declarar com fé no peito do seu coração que você e sua casa vão servir ao Senhor, que a sua família é próspera, abençoada em Deus, que você vai viver a realização dos seus sonhos e projetos do Senhor, que aquilo que Deus começou de boa obra em você, Ele vai completar. Tudo depende daquilo que eu libero hoje.
O tempo da seca. Todo mundo passando um aperto do lado de fora. Dentro da casa da viúva tinha comida. Todo mundo passando dificuldade fora, mas dentro da casa da viúva chegava uma hora, ela falava: Elias, a mesa está preparada. Família, a mesa está preparada. Ué, mas você comprou aonde? Eu não precisei comprar. Deus cumpriu a sua palavra. E quando Deus fala a palavra, irmão, pode ficar tranquilo que Ele é poderoso para cumprir com a palavra dEle. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. E eu quero que você tenha a mesma visão espiritual que eu estou tendo com a mensagem. Eu vejo nós seguindo uma ponte. No final dessa ponte, a estação da chuva chegou. Mas precisa de um combustível. Precisa de um alimento. Precisa de preparo para nós atravessarmos essa ponte juntos. Mas você não vai só. Você vai com o Senhor. Elias passou um tempo naquela casa. Até mesmo fez milagre na vida do filho. O tempo que ele está naquela casa, milagres estão acontecendo. Até que chega uma hora que Deus fala com ele: Elias, o próximo passo. Qual o próximo passo, Senhor? Depois de um longo tempo, nesse terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai se apresentar a Acabe, porque eu estou enviando chuva sobre a terra. Quanto tempo vai durar essa realidade? Até Deus falar de novo. Até Deus dar o próximo passo. E enquanto Ele não dá o próximo passo, Ele sustenta o passo atual. Ele tem um decreto desse momento. Ele tem um decreto desse tempo. Ele tem a lei que funciona nesse tempo. Ele tem a palavra de como vai funcionar nesse tempo. E quando eu me movo, quando Ele falar de novo com você, porque seja na escassez, ou seja na bonança, você nunca pode perder a voz dEle. Você nunca pode deixar de ouvir o que Ele tem para dizer para você. Ele não quer que você se mova apenas pela escassez, mas Ele quer que você se mova pela sensibilidade de entender e discernir o tempo que Ele tem para você. Feche os seus olhos nessa hora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Está bem palpável a presença de Deus aqui de maneira específica. Irmão, Deus não perde tempo. Deus não tem por que perder tempo. Ele se move de maneira perfeita. E que você possa pegar o que Deus está liberando dessa palavra para você hoje para se mover. Lembra dos dias que você pegou um pouquinho que parecia que ia faltar. Lembra dos dias que a sua rotina era bem apertadinha. Você nunca esqueceu de Deus. Nunca se esqueça dEle. Não tente encaixar Deus na sua rotina, mas encaixe a sua rotina com Deus. Se você não consegue oferecer a qualidade de tempo que você gostaria de oferecer, mas não deixe de oferecer um tempo ao Senhor. Se você não consegue oferecer para Deus nas finanças aquilo que você gostaria de oferecer, só não deixe de oferecer algo para o Senhor. Porque a nossa parte sempre vai ser feita, porque o nome disso é semente. Quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia muito, colhe abundância. Para o seu amanhã acontecer, irmãos, vai depender do seu hoje. Para você poder ter um Samuel para balançar nos braços daqui a 9 meses, você precisa, Ana, se derramar diante do Senhor hoje e semear a sua oração diante do Senhor hoje. Então eu não sei para quanto tempo é a sua palavra, eu não sei quanto tempo é a sua escassez, é a sua seca, mas eu não estou olhando para ela agora. Eu estou conseguindo ver a estação das chuvas. Eu estou conseguindo ver o que acontecia na casa de uma viúva acontecendo sobre todo Israel.
Eu estou conseguindo ver a realidade que tinha numa caverna para um profeta, agora é uma realidade para toda uma nação, porque Deus sabe exatamente como fazer, Deus sabe quando fazer, Deus sabe que o avivamento começa com uma caverna, começa com uma casa, começa com uma oração, começa com uma palavra, começa com alguém que crê, mas com alguém que se move imediatamente, e Ele então prepara tudo para você chegar na estação abundante das chuvas. Eu não sei o que Deus está falando com você aí, mas eu quero te dar um momento para você orar ao Senhor. Eu não sei o que Deus está dizendo para você aí, mas se for um momento para você chorar, chora com Deus, fala com Ele, porque eu sei que Ele está corrigindo a sua rota para te levar para a abundância da chuva dEle.